Na noite seguinte ao meu casamento, estava sem dormir e levantei-me para ir buscar um copo de água. De repente, uma enxurrada de comentários começou a rolar à minha frente. Lá vem, a carne para canhão começa a dar problemas. Ômega intrigante, sai fora. Quero ver o almirante interagir com o frio e duro beta-bottom. Estou tão farto deste ômega delicado, pretencioso e sem noção. Quando é que ele se vai desligar? Ele não consegue evitar começar a roubar informação. O almirante não está a dormir. Se ele fizer alguma coisa de mal, será certamente apanhado em flagrante. Pisquei os olhos, confuso, e virei-me para olhar para o Marcos, que estava deitado de lado com os olhos fechados. Após alguns segundos de silêncio, inclinei-me lentamente. No meio das especulações e xingamentos dos inúmeros comentários, dei-lhe um beijo na cara. Sentei-me em choque com a minha doença terminal, percebendo que era a vilã. Com a enxurrada de comentários que me surgiam diante dos olhos, tive dificuldade em juntar as peças do puzzle. Então, eu já fui o ômega carne para canhão num romance. Eu era arrogante, traiçoeiro, tolo, cruel e completamente desagradável. Por causa do meu casamento, tinha assumido o lugar do parceiro do protagonista, Marcos, o alfa mais importante com um historial militar distinto e almirante imperial. O meu casamento com o Marcos não só atrapalhou o desenvolvimento da minha relação com o trapaceiro do protagonista, como também fui enganada pelo inimigo para me tornar uma agente secreta, tentando roubar segredos e trair o Marcos. Claro que fui descoberta e as minhas más ações foram expostas. No final, divorciei-me do Marcos e fui exilada para um planeta desolado. Depois de se divorciar de mim, os sentimentos de Marcos pelo protagonista, Diego, foram florescendo gradualmente, e acabaram por ficar juntos, alcançando um final feliz. Esta é uma história fascinante com reviravoltas. Mas o que me intrigou foi o seguinte: aquele vilão ômega de que estavam a falar era mesmo eu. Nasci numa família aristocrática no Império. A minha família adora-me e tive uma vida tranquila. Embora possa ser um pouco mimado, não sou malicioso nem traiçoeiro. Além disso, sou uma pessoa decente. Como poderia eu conspirar com espiões? No entanto, o meu casamento com o Marcos foi o resultado de uma negociação entre as famílias Garcia e Rodrigues. Não há realmente nenhum afeto profundo entre nós. Para os outros, não somos apenas uma combinação perfeita, mas a nossa compatibilidade com feromonas é uma rara coincidência de 99% perfeita. O Marcos é um homem capaz e bonito. Desde o momento em que nos conhecemos, ele tratou-me com grande cortesia e graça cavalheiresca, pelo que a sua quietude e exterior distante são insignificantes para mim. Sempre achei que casar com ele seria uma boa ideia. Mas, a julgar por todos estes comentários estranhos, o meu verdadeiro parceiro não é o mais indicado para ele. 2. Deitei-me em silêncio, sentindo-me algo perplexa. As palavras que acabavam de surgir diante dos meus olhos perturbaram os meus pensamentos, sabendo que o Marcos não estava a dormir, entrei em pânico e agi de forma estranha. O Marcos deve estar a pensar que estou confusa agora, certo? Ao mesmo tempo, os comentários eram uma confusão caótica. Meu Deus, o que raio está esta putinha do chá verde a fazer? Logo, o quarto iluminou-se. Não consegue dormir? Marcos perguntou, a voz clara pausando antes de acrescentar, Carlos. Talvez por nunca lhe ter ligado com tanta frequência, soou um pouco tenso. Um pouco. Belisco a ponta da colcha, sentindo-me estranhamente nervosa. Apertei os lábios, desconfortável. Quero um pouco de água. Espera um momento. Marcos baixou a cabeça para trabalhar no seu portátil e, logo de seguida, Joyce entrou. Este é o nosso mordomo robô, incrivelmente inteligente. O Marcos estendeu a mão, pegou no copo de água que estava à minha frente e entregou-lhe. Obrigada, almirante. Peguei no copo com cuidado e dei um longo gole até a sede finalmente passar. Entreguei o copo vazio à Joyce. De repente, percebi que o Marcos parecia estar a observar-me o tempo todo. Ele apenas disse, vais continuar a chamar-me assim. Fiquei atordoada, Marcos baixou os olhos e disse calmamente, estamos casados agora. Tratar-me por almirante não parece apropriado. Isso mesmo. Eu disse, lambi os lábios, acabados de umedecer, e perguntei, hesitante, marido. As pupilas de Marcos contraíram-se de repente, a garganta contraiu-se e ele disse, vai dormir. 3. No dia seguinte, acordei e desci. O pequeno almoço já estava posto na mesa. O Marcos estava à minha espera. Lembrando-me de como fiquei na cama durante algum tempo, apressei o passo e sentei-me. Envergonhada, disse, desculpe, não precisa de esperar por mim da próxima vez. Não precisas de pedir desculpa, disse Marcos, eu só queria comer contigo. Ambos comemos em silêncio. Assim, vi os comentários a rolar novamente. Não suporto mesmo este pretencioso que só tem aparência. É um impostor tão bom. Está a esforçar-se tanto para se comportar, mas mesmo assim é levado a tribunal marcial pelo almirante. Mal posso esperar para vê-lo ser expulso pelo almirante. Não. Por que é que o almirante o está a tratar tão bem agora?
Não, o seu verdadeiro amor não é esse Omega inútil. Ele está perfeitamente bem. Certo, isso é normal. O almirante está apenas a ser enganado por este intrigante Omega. Na verdade, é um cavalheiro muito bem educado. Tudo ficará bem depois disso. Quando é que o bebê Diego vai aparecer? Arg. Arg. Acontece que a noite passada não foi um sonho nem uma fantasia. Eu realmente conseguia ver estes comentários inexplicáveis vindos do nada. E apareciam em horários irregulares. Ainda não percebi porquê, mas de uma coisa tenho certeza, não vou deixar que afetem a minha vida. Pelo abuso que me fizeram, sei que não são boas pessoas e que as suas palavras são naturalmente pouco fiáveis. Seja pelo meu casamento com o Marcos ou pela menção a Beta Diego e aos espiões que possam ter, tenho de fazer o meu próprio juízo. Depois do pequeno almoço, o Marcos ofereceu-se para me levar ao trabalho. Trabalhamos no mesmo horário, mas ele estuda no Exército e eu no Instituto de Investigação. Perguntei-me se seria muito trabalhoso para ele. Mas depois percebi que éramos casados e que o Exército e o Instituto de Investigação tinham uma localização conveniente. Além disso, nem sequer gostava de pilotar aviões. Então, concordei alegremente. Hoje, Marcos ainda estava vestido com o seu uniforme militar formal. O uniforme feito à medida não tinha vincos, ombros direitos e cintura fina. Usando, parecia uma lâmina afiada e desembainhada. Era muito bonito, correspondendo perfeitamente às minhas expectativas de parceiro. No Instituto de Sondagens, o Marcos estacionou o seu avião e aterrou comigo. Acompanhou-me até o portão de embarque. Os colegas de trabalho que vinham trabalhar reconheciam-no e paravam com frequência para nos cumprimentar. Marcos assentiu em resposta. Vou buscá-la depois do trabalho, disse. Se precisar de alguma coisa, sinta-se à vontade para me contactar através do meu portátil. Como era consideravelmente mais alto do que eu, olhei para ele. Certo. Após um momento de silêncio, vi que ainda não tinha saído e estava prestes a perguntar. Ele acrescentou calmamente, pode entrar em contacto comigo mesmo se não tiver nada para fazer. Pisquei os olhos, surpreendida. Parecia haver um toque de ternura escondido naqueles olhos negros profundos e calmos. Levantei o canto da boca. Sim, tu também. 4. Depois de me despedir do Marcos, entrei no Instituto de Sondagens. No estúdio, o meu colega Javier olhava-me com uma expressão ambígua. Ao ver-me chegar, puxou-me para perto, dizendo animadamente, tu e o almirante estão a dar-se muito bem. Eu, nada mal. No segundo seguinte, Javier baixou a voz furtivamente e perguntou, como correu a sua noite de núpcias? O almirante estava mesmo quente. Javier. Gritei de vergonha e indignação, mas depois percebi que estava a falar demasiado alto e rapidamente baixei a voz. Pare de dizer disparates e volta ao trabalho. Temos muito trabalho para fazer hoje. Estás a curar, Carlos? Então ele ainda está mesmo gostoso, certo? O Javier continuou a falar sozinho, e eu ignorei-o e voltei para a minha estação de trabalho. Na verdade, o Marcos e eu ainda não tínhamos chegado à fase final. Foi sobretudo porque estava tão nervosa na nossa noite de núpcias que tremia sem parar. O Marcos foi compreensivo e disse que não havia pressa, que podíamos simplesmente cultivar a nossa relação e esperar até estar completamente preparada. Então, nessa noite, quando me estava a sentir ansiosa, ele abraçou-me, o meu rosto corou enquanto me encostava ao seu peito, e caí num sono profundo. O calor da sua mão grande, acalmando as minhas costas, era incrivelmente reconfortante. O meu rosto, que aquecera com a provocação de Javier, esfriou gradualmente. Dei-lhe uma palmadinha nas bochechas e concentrei-me no trabalho. O meu trabalho envolve principalmente trabalhar com a minha equipa para conceber, testar e otimizar vários sistemas de armas avançados, como lasers, armas de plasma e canhões eletromagnéticos. Além disso, desenvolvemos e melhoramos a tecnologia de defesa militar. É por isso que não sou, como se costuma dizer, completamente sem noção. Depois de sair do trabalho, o Marcos chegou ao Instituto de Sondagens para me ir buscar à hora marcada. A aeronave movia-se suavemente. Olhei pela janela, com uma súbita vontade de ir àquela loja. Virei-me para o Marcos e disse-lhe, querida. Gostaria de fazer compras no Photon Arcade. Franzi os lábios e perguntei, podes vir comigo? Claro. Disse, e mudou imediatamente de direção. Este era o maior bairro comercial do planeta capital, com muito movimento. Como um conhecido almirante imperial, Marcos era facilmente reconhecido, chamando muita atenção. O meu objetivo era claro, queria ir à casa Poeira Estelar comprar alguns doces. Enquanto caminhava, pensei no que iria comprar e perguntei-me se haveria algum artigo novo. De repente, senti um toque quente envolver a minha palma. Era o Marcos a segurar a minha mão. Eu também segurei a mão dele e abraçámo-nos, os nossos braços tocando-se. Os comentários surgiram então num momento inoportuno. Não estou a fazer essa pergunta. Quem quer ver o protagonista e a carne para canhão a serem carinhosos? Marcos. O que está a pensar? De mãos dadas. Porque está a ser tão gentil com esse omega bucha de canhão? Não. Carlos, disse ele,
Os média querem publicar as nossas fotografias. Importa-se. Olhei para cima. Que fotografias? O portátil da outra pessoa estendeu uma mão e, no ecrã que apareceu, uma manchete destacou-se em letras grandes e proeminentes. O almirante Marcos e a sua companheira fazem a sua primeira aparição pública desde o casamento. A sua aparência afetuosa e a sua doce interação geram uma discussão acesa. PFFT, a manchete era um pouco exagerada, mas... eu não me importo. Pisquei os olhos e, antes que o Marcos pudesse responder, perguntei, importas-te? Marido. Os olhos de Marcos brilharam. Eu também não me importo. Abriu as fotos e deixou-me escolher. Hoje em dia, é ilegal para os órgãos de comunicação social publicarem fotos de outra pessoa sem permissão, especialmente tendo em conta o estatuto sensível de Marco, que exigia a aprovação e revisão dos meios de comunicação. Olhei para elas. Não sabia de que veículo de comunicação era, mas as fotos estavam surpreendentemente bem tiradas. Assim, comecei a examiná-las com grande interesse. Comportamento, expressão, gestos, ângulo, iluminação, tudo era crucial. Depois de escolher, voltei a mostrar as fotos ao Marcos. Como estão estas? Disse o Marcos, olhando para baixo. Estão ótimas. Depois vi-o guardar todas as fotos do grupo com um estalar de dedos e fechar o portátil. Está a ficar tarde, vamos descansar um pouco. Certo. Coloquei o portátil de lado e aconcheguei-me debaixo das cobertas. Todo o meu corpo estava quente, especialmente o lado onde estava o Marcos. Adormeci rapidamente. Atordoada, vi o Marcos deitado de costas, virando-se de lado para me encarar, estendendo a mão suavemente para me puxar para os seus braços. Obriguei as pálpebras a olhá-lo. Uma voz baixa e rouca soou, está tudo bem, Carlos. Não tinha a certeza do que ele queria dizer, mas, ao ver o seu belo rosto tão perto de mim, consegui dizer grosso na mesma. Logo, o Marcos inclinou-se e encostou os lábios à minha testa. A pressão foi suave, como uma libélula a tocar na água. Não se demorou muito, movendo-se lentamente para baixo. Pálpebras, nariz, bochechas, beijou tudo. Os seus beijos fizeram-me cócegas e eu instintivamente tentei afastar-me. Mas, no segundo seguinte, senti os lábios de Marcos contra os meus. O meu coração disparou e as minhas mãos apertaram o tecido entre as palmas. Não penetrou profundamente, apenas pressionou os nossos lábios, um tremor suave como ser acariciado por uma luz quente que atravessava a névoa. O meu nariz sentiu de repente um aroma rico e suave, uma mistura de amargor e doçura. Eram as feromonas de Marcos. O meu coração estremeceu e, quase instantaneamente, as minhas feromonas começaram a transbordar incontrolavelmente. Um aroma doce, puro e frutado rapidamente impregnou o ar. Pêssego branco e chocolate negro entrelaçaram-se. Passado um momento, o Marcos afastou-se e a nossa respiração acelerou. Percebi então que estava a agarrar o pijama do Marcos e soltei-o rapidamente, corando. 6. O cheiro a feromonas não se dissipou, mas sim tornou-se mais forte. A palma da mão do Marcos nas minhas costas estava escaldante. De repente, o Marcos largou-me, puxou as cobertas para o lado e saiu da cama. Instintivamente, peguei na sua mão e perguntei, onde vais? Vou dormir hoje ao lado, disse Marcos, com a voz rouca. Desculpa, Carlos, devias descansar um pouco primeiro. Os meus dedos curvaram-se e enterrei metade do meu rosto corado sob as cobertas, sussurrando, está tudo bem, eu. Marcos virou a cabeça para o outro lado e disse, tenho trabalho amanhã. Porta-te bem, vai dormir primeiro. Certo. Silenciosamente, soltei a sua mão, sem tentar impedi-lo. Na verdade, vislumbrei acidentalmente uma certa parte do seu corpo, o seu tamanho era tão impressionante que chegava a ser assustador. Ainda não estou preparada. O Marcos foi embora. Deitei-me sozinha na cama grande, à espera que o calor no meu rosto e corpo abrandasse. Mas o cheiro das feromonas do Marcos ainda pairava no quarto, perturbando a minha mente. Nesse momento, aqueles comentários irritantes começaram a surgir novamente. Até se beijaram. Marcos. Como pôde beijar carne para canhão? Não vai conseguir limpar tudo. Diegos, meu amor, se não apareceres logo, o teu marido vai ficar completamente seduzido por aquela diabinha. Estou tão doente. Vendo como estes dois estão a correr, parece que vão fazer sexo em breve. As vadias omegas sempre seduzem os outros. Sinceramente, se eu tivesse uma omega boa e bonita como esta a dormir ao meu lado todos os dias, não me conseguiria controlar. Na verdade, o Carlos não fez nada de mal até agora, então por que é que os comentários são tão duros? Ao contrário da resposta unânime anterior, os comentários pareciam estar a divergir. Pensei distraidamente, sem saber quando adormeci. 7. Depois de quase perder o controle nessa noite. O Marcos não ousou fazer-me nada durante vários dias. Mesmo quando estávamos juntos na cama, ele sentava-se uns centímetros mais longe de mim do que o habitual. Eu percebi isso, sentindo-me um pouco impotente e perdida. Uma vez, perguntei-lhe, querido, por que é que já não estás tão perto de mim?
Enquanto falava, uma onda de ressentimento cresceu dentro de mim. Achas que os meus feromonas cheiram mal? Assim que acabei de falar, ele abraçou-me. Ele abraçou-me forte. A sua voz contida chegou-me aos ouvidos, como assim? O Carlos cheira muito bem, adoro-o. Querida, talvez não esteja tão calmo como pensas, disse ele. É que andamos tão ocupados ultimamente, e tu não estás preparada, pois não? De facto, estou ocupada. Tenho um projeto importante em curso, e o Departamento Militar do Marcos acabou de investigar algumas pessoas e está a realizar uma limpeza interna. É por isso que ainda não fizemos a lua de mel. Planeamos esperar até que este período agitado termine e tenhamos escolhido um local para a lua de mel. Rapidamente descobri, mas... Soltei-me do abraço dele, com os olhos arregalados e sérios, olhando para ele, ok. Mas tu és o meu alfa. Se estiveres sempre muito longe de mim, vou pensar demais e ficar chateado. A última linha da sua voz desvaneceu sem desânimo. Marcos refletiu rapidamente, desculpa, Carlos. A culpa é minha. Ele beijou-me a bochecha. Foi bom. O mal-entendido finalmente resolveu-se e senti-me aliviada. Aconteceu que o Marcos foi à casa de banho tomar um banho frio à meia da noite. Senti-me um pouco culpada. 8. Depois disso, seguiu-se um período de paz e estabilidade. O Marco continuou a ser muito gentil comigo, quase completamente obediente. Como qualquer outro casal, dávamos-nos harmoniosamente e felizes. Isso convenceu-me ainda mais de que os rumores de que Marcos me abandonaria ou até me levaria a um tribunal marcial depois de conhecer Diego eram infundados. Mas, naquele dia, no trabalho, a enxurrada de comentários, que se mantera silenciosa durante muito tempo, começou subitamente a agitar-se. Meu Deus! Parabéns pela grande estreia do nosso bebê Diego. Eba! O Almirante e Diego encontram-se pela primeira vez. Ansiosos pelas faíscas que vão acender mais tarde. Um beta verdadeiramente capaz e bem-humorado como o Diego é o par perfeito para o Marcos. Olá, o Diego está aqui. Já consigo imaginar como o Carlos vai agir. A reação do Marcos ao Diego parece um pouco superficial. Marco, seu idiota. Se continuar a agir assim, vai acabar numa confusão. É melhor pararem de falar da relação do Marcos e do Diego quando ele já está casado, parece estranho. Diego. Ver este nome aparecer nos comentários a toda a hora deixa-me um pouco curioso. Não duvidava do que o Marcos faria quando o visse, mas não pude deixar de me sentir um pouco deprimida. Assim, durante o almoço, enviei uma mensagem ao Marcos. Querida, estás ocupada? Menos de um minuto depois de ter enviado a mensagem, a outra pessoa ligou-me por vídeo. Atendi e uma projeção do rosto do Marcos apareceu diante de mim. Estendi a mão para ajustar o tamanho e a posição da projeção e, de seguida, ouvi-o perguntar, Carlos, há alguma coisa que queira falar comigo? Não, respondi, bebendo um gole de água. Só senti a tua falta. A expressão naturalmente severa de Marcos suavizou-se, também tive saudades tuas. Revirei os olhos e perguntei despreocupadamente, o que fizeste hoje? Realizei uma reunião do Conselho Militar esta manhã e fiz um discurso estratégico na primeira Academia Militar Imperial. O Marcos contou-me tudo, detalhe por detalhe. Escutei atentamente, concordando com a cabeça em resposta. Aliás, disse Marcos, os militares destacaram um novo coronel para servir como chefe do Estado-Maior da Legião Rosa Noturna. Marcos era o comandante-chefe da Legião Rosa Noturna, conduzindo-a a inúmeras vitórias, grandes e pequenas. Ocorreu-me um pensamento e perguntei, quem é? Chama-se Diego e é um beta. O tom de voz de Marcos era normal, a sua expressão não demonstrava nada de anormal. Assenti. Então, o que acha dele? Marcos, vi o currículo dele e está tudo bem. O que comeu o Carlos hoje? O assunto mudou rapidamente e continuámos a conversar casualmente. 9. O Marcos chegou ao instituto à hora certa para me ir buscar hoje. Eu esperava-o à porta alguns minutos mais cedo do que o habitual. Assim que o vi, corri para ele e atirei-me para os seus braços. O Alfa segurou-me com firmeza. Pus-me em bicos dos pés, passei os meus braços à volta do seu pescoço e sussurrei, marido. 1. Querida, estás tão apaixonada hoje. Disse o Marcos, agarrando a minha cintura com as duas mãos e abraçando-me com força. Baixou a cabeça, encostando os lábios ao lóbulo da minha orelha e à minha bochecha com beijos suaves. Passámos alguns momentos abraçados carinhosamente antes de embarcar no avião e regressar a casa. Ok, admito que fiquei um pouco irritada. Ver tantas pessoas a juntarem os seus parceiros numa história sobre outra pessoa, é difícil não ficar zangada. O Marcos é obviamente o meu marido. Chegámos a casa rapidamente e fui a primeira a entrar. Joyce estava parada no corredor, a fazer um gesto de boas-vindas. Sorri e cumprimentei-o. Um corpo quente surgiu de repente atrás de mim. Virei-me, confusa, mas antes que pudesse dizer alguma coisa. O Marcos inclinou-se e beijou-me nos lábios.
Ao contrário do breve beijo que me tinha dado antes, o Alfa colocou a mão na minha nuca, aprofundando o beijo. A ponta da língua dele mergulhou nos meus lábios, tocando-os, e a temperatura subiu subitamente onde nos tocamos. Abri ligeiramente a boca, respondendo à sua exploração, um beijo terno e demorado, uma umidade e um calor subtis. No meio do meu êxtase, o aroma de duas feromonas emergiu silenciosamente. Um aroma suave e refrescante entrelaçou-se. Estendi os braços para o envolver no seu pescoço, as minhas forças inexplicavelmente desvaneceram-se. Parecia que nos estávamos a beijar há séculos. Quando os nossos lábios se separaram, quase teria desmaiado se não fosse a mão do Alfa na minha cintura. Os meus olhos marejaram e o rosto de Marcos pareceu-me incrivelmente gentil. Querida, disse abruptamente, morde-me, por favor. O Marcos deixou-me uma marca temporária quando nos casamos, mas já passou tanto tempo que quase desapareceu. A respiração do Alfa falhou e os seus olhos ficaram subitamente vermelhos. A minha cabeça rodou enquanto ele me levantava de lado. Logo, o meu corpo afundou-se na cama macia. Deitei-me obedientemente em cima, apoiando a cabeça na almofada. A minha nuca estava exposta. O meu hálito quente soprava contra ela, e não pude deixar de me enrolar, agarrando os lençóis. Porta-te bem, querida, disse Marcos, com a voz rouca como cascalho. A minha glândula foi suavemente lambida e mordida, enviando uma sensação de formigueiro como uma corrente elétrica pelo meu corpo. Fechei os olhos em agonia. No segundo seguinte, as presas caninas penetraram na glândula, instando feromonas. Todo o meu corpo tremia incontrolavelmente, envolvido e acalmado pelo rico aroma de chocolate negro. O meu corpo completamente mole. Mas, por dentro, sentia uma sensação de satisfação sem precedentes. Após a marcação temporária, o Marcos puxou-me novamente para os seus braços e beijou-me suavemente. Tinha pouca força restante, por isso inclinei-me contra ele com os olhos semicerrados. Mas ainda assim perguntei teimosamente, querido, gostas de mim? Mordeu-me o lóbulo da orelha delicadamente. A sua voz profunda e magnética tocou o meu coração. Claro que sim. Gosto mais do nosso Carlos. Eu estava satisfeita. Pouco antes de adormecer, voltei a ver aqueles comentários. Marca temporária, estou a ver bem. O almirante está a morder a carne para canhão. Como é que isto pôde acontecer? Estou tão irritada. A culpa é das feromonas. Não acredito, devem ser as feromonas. O Carlos é um sacana, seduzindo-me a toda a hora, meu Deus. Como pôde ele seduzir-me? Eu já sou casada. Ei, agora acho o Carlos muito bom. Um ômega doce, adorável e certinho. Estes dois são um bocado vadios. Desculpem todos, simplesmente adoro tudo o que gosto. Se for assim tão bom, vou certamente dar uma dentada. Mais um para o acima, é apenas a natureza humana, Algumas pessoas são loucas, o Diego é a esposa. 10. O dia em que conheci o Diego foi, na verdade, um dia normal. A minha equipa e eu estávamos numa missão na base militar do Corpo Rosa Noturno para inspecionar e depurar os sistemas relevantes. Diego era uma figura impressionante, alto e de pernas compridas. Como beta, a sua aura era tão impressionante como a de um alfa. Tomou mesmo a iniciativa de me cumprimentar, estendendo a mão. Olá, Dr. Lu. Os comentários foram uma confusão caótica. Diego, o bebê é tão bom. Ainda não percebeu a cara feia do Carlos, mas é tão educado comigo. Ansiosa para que o Diego dê uma chapada na cara deste intrigante Omega. O rival amoroso conheceu-se. O Carlos vai certamente começar a portar-se mal. Depois de tanto fingimento, este Omega pode não conseguir continuar depois de conhecer o Diego. Carne para canhão, sai da linha. Não aguento mais isto. Por que continuar a repreender o Carlos? Um bando de idiotas sem juízo de valor. O que estão algumas pessoas a pensar? O Almirante e o Carlos ainda estão num bom relacionamento. Querem que o Diego seja amante deles. Não consigo evitar. Estou a apaixonar-me cada vez mais pelo Carlos. Declaro que sou uma fã incondicional agora. Estou completamente convencida. Estendo a mão e aperto a dele. Olá. Estou a tentar descobrir como me dirigir a ele, uma vez que provavelmente não o conheço agora. Apresenta-se rapidamente, sou o Diego, atualmente chefe do Estado-Maior do Corpo da Rosa Noturna. Chefe do Estado-Maior, Diego, pergunto timidamente, olhando nos olhos, que estão estranhamente entretidos. Conheces-me? Ele sorri e acena com a cabeça, claro. As conquistas científicas do Dr. Lu são realmente admiráveis. Além disso, és o parceiro do Almirante. Que tristeza. Diego e o Almirante são claramente um casal perfeito. Coitado do Diego, precisa de ser educado com uma carne para canhão intrigante. Que pena, pequeno Diogo. Gostaria de poder avançar para o final para o ver a si e ao Almirante juntos. Estava a pensar se estava a exagerar no seu drama interior de antes. Diego apenas fala normalmente. Ambos os lados parecem bastante amigáveis. Não entendo porque está a ladrar.
o olhar de Diego para Carlos, não parece antipatia. Percebo. Respondi com um sorriso educado. Quando estava prestes a dizer mais alguma coisa, passos rítmicos ecoaram atrás de mim. Era o Marcos. Os seus olhos pousaram em mim e gritou, Carlos. Velho. Tornou-se um reflexo. Apercebendo-me da situação, mudei rapidamente de palavras, Almirante. Franziu os lábios, parecendo um pouco descontente. Os meus colegas também o cumprimentaram, e o Marcos assentiu em resposta. Originalmente, o Almirante não era obrigado a acompanhar-nos num passeio. Mas o Marcos ofereceu-se para nos acompanhar. Javier esboçou um sorriso irónico e sussurrou, estou mesmo em dívida contigo desta vez. Eu. O Marcos, que caminhava à minha frente, parou de repente e aproximou-se de mim casualmente. Ombro a ombro comigo. A sua mão enganchou subtilmente a ponta dos meus dedos, e eu puxei-a rapidamente para trás, olhando para cima e lançando-lhe um leve olhar furioso. Com tantas pessoas a olhar, não deveria ser tão presunçosa no trabalho. Marcos baixou então o olhar e recolheu a mão. Do início ao fim, a sua atenção estava completamente em mim. Depois os comentários começaram a discutir novamente. Não. Almirante, vire-se e olhe para o Diego. Estou farto disto. Uma batalha a três, sem qualquer interação entre os protagonistas de cima e de baixo. Com que raio o Carlos te drogou? Nem olhou para o Diego. Meu Deus. Espere só pelo seu funeral de caça-esposas. Carlos, esta carne para canhão é tão irritante. Saia já da internet. À espera do divórcio. Comentários psicopatas. Eu tolerei-vos, psicopatas, durante tanto tempo. Vocês não têm princípios morais. Qualquer pessoa que veja Marcos e Diego como um casal será agora rotulada de corno. Não, o Marcos e o Carlos são agora um casal a sério, por isso qual é o problema em ser um pouco íntimo? Aqueles que todos os dias contraem empréstimos são apenas carne para canhão, e vocês são os verdadeiros vilões. Adicionei-um aos comentários acima. Há tanta gente falsa a comentar. Sugiro que alguém experimente comer veneno para ratos para o identificar. Se morrer, é um rato. Vocês estão realmente a exibir-se insultando as pessoas sem motivo. 11. Portanto, ainda existem algumas pessoas razoáveis por aí. A enxurrada de comentários desapareceu e eu ganhei juízo. Só então percebi que o Marcos tinha, de facto, pegado na minha mão abertamente. Afinal, todos os presentes sabiam da nossa relação e esta não era uma ocasião particularmente séria. Após alguns segundos de deliberação, decidi apenas segurar-lhe a mão. Logo, chegámos ao hangar das madeixas. Como participamos no desenvolvimento da maioria dos mechas aqui, o diretor pediu a cada um de nós que realizasse inspeções de rotina e registasse os dados no mecha. Pisquei-lhe subtilmente, fazendo uma expressão de por favor, por favor. O diretor compreendeu e disse, Carlos, ficarás responsável pelo mecha do Almirante Feng. Acenei com a cabeça, sério. Ok. Depois virei-me para olhar para o Marcos, animado. Ele estava claramente pronto e levou-me ao seu mecha. O mecha chamava-se Yaing, preto, simples e estiloso. A casca exterior brilhava com um brilho metálico frio sob a luz, as suas linhas nítidas e poderosas, com tenues traços de energia vermelho escura a brilhar nas suas articulações. Como uma divindade gigante vinda do abismo, ela emanava uma sensação invisível de opressão. Por coincidência, já tinha participado no atual projeto de Yaing antes. Mas esta foi a primeira vez que o vi tão de perto. O Marcos subiu habilmente para o robô e puxou-me rapidamente para dentro. A escotilha fechou-se, isolando tudo do lado de fora. Inspecionei o interior com curiosidade. Marcos ordenou, e Yaing, recupera os dados. A voz eletrónica padrão do sistema ecoou, recebido. Depois de copiar os dados, comecei a depurar várias funções. O robô do Marcos estava surpreendentemente complacente, e prossegui sem problemas. A missão foi concluída rapidamente. Ok, virei-me para olhar para o Marcos. Não há problema. Os valores e funções do robô estão normais. Obrigada, Carlos. O Marcos, que estava no lugar do condutor, inclinou-se e passou o braço à volta da minha cintura, puxando-me para os seus braços. Perguntou, com ar de quem sabe, Carlos, por que é que não me chamaste maridão agora mesmo? Esta situação não era apropriada. Inclinei a cabeça e beijei o canto dos seus lábios. Já me podes chamar maridão. Marido. Os olhos de Marcos escureceram, com um toque de repressão. Como ele não respondeu, eu disse, marido, por que é que me está a ignorar? Marido, 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 Os meus lábios estavam bloqueados e eu não conseguia falar. Ao mesmo tempo, o Marcos desafivelou a fivela de segurança e agarrou-me à cintura com a sua mão grande, levantando-me e baixando-me. De modo que me sentei facilmente no seu colo. Beijámo-nos apaixonadamente. A temperatura no interior do mecha subiu rapidamente. Estava preocupada que, se fôssemos demasiado intensos, os feromonas se concentrassem demasiado e vazassem.
O que ambos estávamos a fazer no mecha daquele jeito seria certamente suspeito. Era tão constrangedor. Interrompi o beijo mesmo a tempo, encostando-me ao Alfa, apoiando a cabeça no seu ombro enquanto respirava e me acalmava. O beijo do Marcos voltou a pousar na minha glândula, acariciando-a suavemente com os lábios. Ela coçava e estava dormente. Para de beijar, reclamei. Está a coçar tanto. Se formos apanhados, a culpa será sua. Ok, querida. Marcos murmurou um aceno de cabeça e voltou a morder a glândula, suavemente, antes de se afastar. Os dois aconchegaram-se, esperando que a concentração de feromonas no mecha diminuísse. Os comentários voltaram a aparecer. Carlos, sem vergonha, és um sedutor. Não. Este enredo é realmente normal. O que vai acontecer ao Diego? Isto está completamente errado. Não é assim no romance original. Acabei de perceber. Pensei que vocês não tivessem usado a cabeça. É ótimo. São um casal feliz. O pequeno é um flerte tão bom. Olha no que o almirante se meteu. Ótimo, estão a mimar-se. Adorei. Declaro que estou do lado do Marcos e do Carlos a partir de agora. Estou sem palavras. Alguns indecisos estão tão confusos. Não percebo o que é de tão bom nesta relação ou movida a feromonas. 12. Depois de sair de uma deixa, ainda senti o meu rosto arder. A missão estava concluída. Despedimos-nos do Marcos e dos outros e regressámos ao Instituto de Sondagens. No caminho, Javier perguntou de repente, o que é que tu e o almirante fizeram no mecha? Os meus olhos piscaram. Só a trabalhar. Javier, sabes, cheiras como o teu marido. Eu própria não percebi. Virei-me para o outro colega em busca de confirmação, a sério. Ele assentiu silenciosamente. Cobri o rosto com as mãos, sentindo-me desesperançada. O Javier sussurrou-me ao ouvido, que emocionante, Carlos. Mas é normal. Um casal de recém-casados pode ser um pouco apaixonado demais, por isso é compreensível. Pare de falar. Naquele momento, queria muito ir até ele e tapar-lhe a boca. 13. Nesse mesmo dia, o Diego até acrescentou as minhas informações de contacto, dizendo que talvez tivesse algumas questões técnicas com as quais precisasse de ajuda. Um tempo depois, fez-me algumas perguntas. Diego, por sua vez, é educado, comedido nas suas ações e palavras, e não ofende as pessoas. É um tipo porreiro, essa é a minha conclusão. Acho giro ser amigo de alguém como ele. O Marcos continua a ser muito bom para mim e o nosso casamento está estável. Agora estou completamente convencida de que estes comentários são disparates. O meu marido e eu temos um ótimo relacionamento e eu não estaria tão desesperada ao ponto de me infiltrar. Estou convencida. O protagonista e o passivo não têm qualquer progresso na relação. Não interagem de forma alguma, exceto para transferências de trabalho, mas estão numa relação doce e amorosa com esta carne para canhão. É isso mesmo. Então, qual é o sentido de esperar tanto tempo pelo romance frio entre o almirante e o beta? Estou a ser uma chata. Eu adoro betas. Chega de ômegas inúteis. Golpe. Este enredo é completamente diferente do original. Isso mesmo, irmão. Isso mesmo. Adoro este tipo de doçura açucarada. Todos estes loucos por aí, saiam. Parem de nos interromper enquanto assistimos a este casal fofo. Surpreendentemente, mais pessoas estão a apoiar o Marcos e a mim agora. Enquanto elogiava secretamente o seu discernimento, observei-os a discutir com prazer. Foi bastante divertido. Mas havia uma coisa, a enxurrada de comentários tinha realmente alguma utilidade prática. Um dia, quando estava prestes a sair do trabalho, um novo funcionário do instituto, que estava ali há menos de 3 meses, interrompeu-me. Disse que tinha alguns conselhos relacionados com o trabalho. Eu não era o seu supervisor direto. Quando me estava a sentir um pouco estranho, vi a enxurrada de comentários a passar. Disse que era um espião de uma nação inimiga e que eu ficaria definitivamente excitado por ele, traindo o país e o Marcos. Decorei silenciosamente as informações deste homem, aderindo ao princípio de que é melhor matar alguém justamente do que deixá-lo ir. Nessa noite, depois de regressar a casa, contei ao Marcos e pedi-lhe que o investigasse. Marcos concordou naturalmente sem hesitar, sem sequer perguntar porquê. Não é um amigo. O Carlos acabou de me entregar. Foi isso que disse sobre conspirar com espiões no futuro. Estou a achar graça. Algumas pessoas devem estar atordoadas. Por que razão está em silêncio? É naturalmente quieto. Você era tão alegre antes. Estou sem palavras. Que confusão esta trama se tornou. Depois de discutir isso, enquanto se encostava confortavelmente a Marcos a jogar, trouxe outra história. 3 dias depois, parti em missão. Os piratas interestelares estavam a infestar o planeta Carterma no sistema Y-63. Estavam a agir de forma arrogante e até sequestraram uma nave militar.
Marcos está a liderar a Legião Rosa da Noite para cercar o inimigo. Ouvi a notícia, com o coração apertado. Quanto tempo é que ele vai estar fora? Ainda não tenho a certeza, talvez de 3 a 5 dias, no máximo. Esta foi a primeira vez que ele esteve fora a lutar na linha da frente desde que nos casamos. Embora soubesse que isto era perfeitamente normal para alguém da sua posição e que iria acontecer com frequência, não pude deixar de me preocupar. Então precisa de ter cuidado. Certo, disse o Marcos, passando o braço à volta dos meus ombros. Porque estás infeliz, Carlos. Inclinei-me no seu abraço. Porque vou sentir a tua falta. Estou preocupada que te magoes. Notei um problema com o Marcos. Por vezes, beija-me com força antes mesmo de eu terminar de falar. E ele beija-me durante muito tempo. Depois do beijo, enterrou a cabeça no meu pescoço e sussurrou: vou solicitar uma licença de lua de mel depois de esta missão terminar. Vamos compensar na nossa lua de mel. Sorri, os meus olhos curvaram-se. Certo. Tenho visto muitos planetas bonitos com climas agradáveis ultimamente e estou a planear escolher alguns para a nossa lua de mel. O corpo do Marcos estava quente e eu não pude deixar de me mexer. Mas, sem querer, senti o seu ponto mais quente. Marcos levantou-se silenciosamente e tentou ir novamente à casa de banho. Agarrei-o rapidamente: querido, não vás. A sua mão moveu-se lentamente para baixo. Corei e murmurei: não é como se não houvesse outra maneira. Depois de termos terminado, deitei-me sonolenta nos braços do Marcos, sem vontade de mexer. As minhas mãos e pernas estavam um pouco doridas, e o Marcos massageou-as com uma pressão moderada. Adormeci rapidamente. O que aconteceu? O ecrã ficou preta. O que mais posso fazer? Não é adequado para crianças. Quero ver. Será que Deus poderia inexplicavelmente ter-me presenteado com um humor doce e direto como o Carlos? 14. O dia em que Marcos estava de partida para Carterma. Não me consegui conter e continuei a divagar. Diga-lhe para ficar em segurança e para manter o contacto comigo quando permitido. O homem alto ouviu em silêncio e respondeu. Depois baixou a cabeça, tomou os meus lábios nos seus e beijou-me suavemente. Vou sentir muito a tua falta, Carlos, meu amor. Abracei uma última vez. No primeiro dia em que o Marcos partiu, senti a sua falta. No segundo dia, também. Mesmo antes de nos casarmos, dormi no meu próprio quarto durante anos. Agora, deitada sozinha na cama grande e vazia, sentia-me tão deslocada, tão desconfortável. No passado, o peito do Marcos estaria pressionado contra as minhas costas. Suspirei melancolicamente. Felizmente, o Marcos entrou em contacto comigo. A situação da guerra não deve ser tão intensa, podem lidar com isso. Afinal, é um deus da guerra de renome no Império. O Marcos partiu por 5 dias. A notícia do seu regresso iminente veio surpreendentemente de Diego. Deu-me uma dica, insinuando que o Marcos não estava bem. O meu coração saltou-me para a garganta quando percebi que ele não me contactava desde ontem de manhã. No meio do pânico, surgiu uma enxurrada de comentários. O período de sustentabilidade do Marcos chegou, mesmo algumas injeções de supressor não servem de muito. Ele está realmente a aguentar-se. Tem uma menina doce em casa que se preocupa com ele. Por que é que ele estava sempre a tomar essas injeções? Um alfa de nível elevado no período de sustentabilidade é realmente assustador, ninguém consegue chegar perto dele. Antes de o ecrã escurecer, acho que ele estava a olhar para a foto do Carlos e a resmungar qualquer coisa. Conduz mais depressa, nave espacial da morte. O Diego não está a bordo. Quem raio ainda se lembra que é o protagonista? Portanto, é o período de sustentabilidade dele. Pelo que dizem, os supressores já não são eficazes contra o Marcos. Não ficaria ele infeliz se ficasse muito tempo sem o conforto de um Omega? Estava ansiosa, mas não havia forma de o encontrar diretamente. Eu só podia esperar. Felizmente, pouco tempo depois, os militares enviaram-me uma mensagem a explicar brevemente a situação e a dizer que iriam mandar o Marcos para casa. 15. Finalmente, vi o Marcos. Os ricos feromonas do Alfa envolveram-me. Antes que eu pudesse dizer uma única palavra, ele abraçou-me com força. Abraçou-me com mais força do que nunca, como se tentasse roçar-me no seu corpo. O seu corpo estava quente, a sua respiração escaldante, e ele sussurrou-me ao ouvido: Carlos, baby, tenho tantas saudades tuas. O ar estava impregnado de um aroma rico com um toque de amargura. A minha nuca começou a arder, e o cheiro a feromonas de pêssego branco espalhou-se instantaneamente. Fui atraída para a fase do cio também. Beijámo-nos apaixonadamente. Já nem me lembro como chegámos ao quarto. As roupas estavam espalhadas pelo chão. A carne macia da minha nuca estava a ser mordida e roída. Tremia incontrolavelmente, mas ainda tentava absorver o Marcos por inteiro. A nossa pele contra a outra parecia faíscas a voar, queimando todo o meu corpo. As nossas feromonas se misturaram completamente. A fase suscetível do Marcos durou 4 dias inteiros, assim como a minha fase febril.
Durante estes poucos dias, experimentámos quase todos os locais adequados da casa, deixando uma confusão. Na sua fase suscetível, Marcos transformou-se numa fera pegajosa, os olhos cheios de amor e possessividade indisfarçáveis, uma visão aterradora. Ele envolvia-me frequentemente nisso enquanto me sussurrava palavras doces ao ouvido. Amo-te tanto, bebê Carlos. Bebê, como podes ser tão doce e adorável? Casar contigo é a coisa mais sortuda da minha vida. Nunca vi o Marcos tão falador antes. Lambeu delicadamente as lágrimas que naturalmente me escaparam das pestanas e continuou. Querida, ficas tão linda quando choras. Adoro quando fazes isso, querida. Na verdade, há muito tempo que queria provocar o Carlos assim, mas tinha medo de te magoar. Desculpa, querida. Não me vais culpar, pois não. Eu amo-te demais. Querida, és o meu ômega. O Carlos, um homem tão maravilhoso, é meu. Estou tão feliz. Estiquei o pescoço de excitação, as pupilas completamente incapazes de focar. 16. O meu corpo estava exausto. Depois de o período de suscetibilidade do alfa terminar, desabei na cama, mal me conseguindo mexer. Deixei que o Marcos me alimentasse com solução nutritiva para repor energias. O meu corpo estava exausto, mas o meu coração estava contente. Era maravilhoso estar em perfeita harmonia com quem amava. Doíam-me tanto as mãos que não conseguia levantá-las. Aninhei-me nos braços do Marcos e não pude deixar de me queixar. Querido, não demores tanto tempo da próxima vez. Estou tão cansada. Culpa minha, disse Marcos de imediato, refletindo. Serei mais cuidadoso da próxima vez, querida. Cantarolei. A enxurrada de comentários, que não via há alguns dias, reapareceu, rolando freneticamente, tão depressa que mal conseguia ler as palavras. Yo. Como esperado de um alfa de primeira linha, está exausto até o pequeno. Tão feroz. Esta é a desvantagem da tecnologia de média imersiva, o ecrã fica preto em momentos cruciais como este. Divirtam-se, jovem casal. Vocês vão fazer-me morrer de doçura. Esta combinação de 99%, é incrível. De facto, este tipo de imitação é incrivelmente gratificante. Depois de 2 dias de descanso, recuperei lentamente. Eu e o Marcos começámos a planear a nossa lua de mel. O tipo que pedi ao Marcos para investigar da última vez era um grande problema, foi preso. A nossa licença matrimónio foi aprovada por 1 mês cada. É tempo de sobra para um bom descanso e diversão. Antes de partir, o Diego pediu-me para o conhecer. Conhecemos-nos melhor agora, praticamente somos amigos. Na verdade, vim aqui para me despedir de ti. Fiquei surpreendido ao ouvir isto. Vais embora? Sim, Diego assentiu calmamente. O planeta capital não é o mais indicado para mim, afinal. Estou a planear mudar-me para um sistema estelar mais remoto. Já enviei um pedido de transferência aos meus superiores. Pisquei os olhos, sem palavras por um momento. Desde que já se tenha decidido. Obrigado, Dr. Lu, pelos seus generosos conselhos. Ele disse, desejo-lhe a si e ao almirante uma vida longa e feliz juntos. Fez uma pausa e, de repente, levantou o lábio. Vocês os dois têm uma ótima relação, sem problemas. Diego está solteiro neste momento e não parece estar interessado em Marcos, como alguns comentadores têm sugerido. Fiquei curioso, e você? Já considerou encontrar um parceiro? Que tipo de pessoa prefere? Bem. Ele sorriu enigmaticamente. Espero que o meu parceiro seja um ômega maravilhoso e adorável como tu. Assenti com a cabeça, percebendo de repente, Isto é hilariante. Você ouviu isso? O Diogo é o máximo. O Diego é bom, o Carlos é bom, o Marcos é bom, mas aqueles idiotas que antes diziam palavrões indiscriminadamente são simplesmente maus. Notícia chocante. Alguém descobriu que a autora original, Mumu, escreveu o início do romance, mas arquivou por outro motivo e nunca o começou. Recentemente, comecei a escrever novamente e descobri que o meu trabalho anterior foi continuado sem uma palavra. Sim. Não só não deram permissão, como alteraram completamente os planos atuais de Mumu. Ela queria escrever uma história doce sobre o casamento primeiro, o amor depois, mas transformaram o Carlos numa cruel carne para canhão. Isto é ultrajante. Por outras palavras, algumas pessoas tiveram a coragem de criticar outras depois de lerem sobre a continuação infratora. Carlos é realmente lamentável. E aquelas pessoas que criticaram o Carlos antes? Foram criticadas, mas agora fingem-se de mortas e ficam em silêncio. Ainda espera que este tipo de pessoa admita os seus erros. É apenas uma pessoa confusa que tem vivido uma vida miserável e não tem onde desabafar. Espera, mas a história que Mumu continua a escrever agora parece diferente da que vimos. O universo é sempre estranho. Como pode ter tanta certeza de que o mundo surgiu porque o autor o escreveu primeiro, em vez de existir originalmente? 17. O Diego saiu cedo para fazer alguma coisa. Ainda não era a hora em que o Marcos me deveria ir buscar.
planeava ficar sentada sozinha por um tempo. Mas logo, vi uma figura familiar do lado de fora da loja. O Marcos chegou. Então levantei-me e corri em direção a ele sem hesitar. Querida. O Marcos segurou-me firmemente e naturalmente puxou-me para os seus braços. Porque está aqui agora? Tive saudades do nosso Carlos, disse. Não consegui esperar nem um segundo. Também tive saudades tuas. Ainda era cedo, por isso não corremos para casa. De mãos dadas, percorremos uma rua deserta. Conversei sobre os nossos planos para a lua de mel. Vamos fazer um cruzeiro espacial até ao planeta Casno. Ouvi dizer que é um mar de estrelas deslumbrante lá. Também gostaria de participar na expedição a 75 à cintura de asteroides. O Marcos inclinou ligeiramente a cabeça, com o olhar fixo em mim. Os seus olhos estavam cheios de uma água extremamente suave, repleta de afeto e carinho infinitos. História extra. O Marcos conheceu o Carlos numa festa sem graça quando éramos jovens. O belo Omega, de pele clara, estava meticulosamente vestido, exibindo ao máximo a sua beleza única e rara. Parecia o príncipe elfo descrito na mitologia antiga. Por alguma razão, Marcos desenvolvera uma disposição fria e distante desde a infância, evitando socializar e concentrando-se numa rotina de comer, dormir e estudar. A sua compreensão dos ômegas limitava-se ao que aprendera nas aulas de fisiologia. Mas no dia em que viu Carlos, a figura adorável e esbelta do Omega ficou-lhe gravada na mente. Mais tarde, tiveram a oportunidade de se encontrar na primeira Academia Militar Imperial. Como sénior de Carlos, 2 anos mais velho, Marcos observava-o. Sabia que tinha excelentes notas e um desempenho excepcional, aparecendo frequentemente no pódio de honra, sabia que era alegre, bondoso, sociável e a pessoa mais popular da multidão. Marcos observava-o em silêncio. Via o seu brilho, a sua genialidade. A imagem gravada na sua mente anos atrás transformou-se gradualmente num sentimento pulsante e alegre que envolvia o seu coração. Marcos recebera inúmeros elogios desde a infância e nunca se considerou medíocre ou autodepreciativo. Mas talvez o brilho do jovem fosse demasiado ofuscante, provocando uma ponta de incerteza e pânico no coração de Marcos. Manteve esta emoção pulsante em segredo, querendo esperar até ser forte o suficiente, capaz o suficiente para dar o melhor a Carlos, antes de expressar o seu amor. Felizmente, as coisas correram bem. Contou aos pais a sua intenção de arranjar um casamento e a única pessoa que tinha em mente. Como desejava, conheceu Carlos oficialmente e mais tarde casou. Finalmente, o seu desejo realizou-se e estava perto do seu tesouro. Logo de seguida, a enxurrada de comentários desapareceu por completo da vida de Carlos. A lua de mel dele e de Marcos decorreu conforme o planeado. Por causa da escola e do trabalho, o Carlos não tinha uma viagem tão livre e descomplicada há muito tempo. E o facto de estar a viajar com o seu Alfa tornava a alegria ainda maior. Voaram através de nebulosas brilhantes, passando por milhares de milhões de estrelas, passearam por praias fluorescentes sob céus cor-de-rosa, com a maré a bater-lhes nos pés, contemplaram a Via Láctea, fluindo como uma fita de seda do deck de observação, e apertaram as mãos com força no momento de torção da gravidade. Um dia, no planeta vulcânico Chica, Carlos e Marcos sentaram-se lado a lado num hotel, observando o rio de lava a serpentear em veias vermelho-douradas através das janelas transparentes do chão ao teto. Carlos encostou a cabeça no ombro de Marcos, bebendo de vez em quando uma bebida especial. De repente, lembrou-se dos seus dias na Academia Militar. Querida, lembro-me de pilotar um robô carmesim como este numa competição na Academia e derrotar o seu adversário. Carlos recordou a cena, achando-a tão vívida na sua mente. Marcos, nessa altura, perdera um pouco da aura assassina endurecida pelo campo de batalha e conservava mais do espírito jovem. Claro, ele era tão bonito quanto. Carlos torceu instintivamente os lábios. Tão bonito. Até guardei o vídeo da partida e vi-o tantas vezes. Marcos fez uma pausa e inclinou a cabeça para ver o sorriso no rosto do Omega e o brilho nos seus olhos. Baixou a cabeça para beijar Carlos, absorvendo a doçura persistente da língua do seu amante. Eu também. Marcos soltou e, de repente, sussurrou-lhe estas 3 palavras. Carlos não percebeu o que ele queria dizer. Quando estava prestes a perguntar, ouviu continuar, desde esse momento, amei-te tanto. Querida. Os olhos de Carlos arregalaram-se. Antes que pudesse perguntar, o Alfa pegou-lhe ao colo e levou para o lado. A bebida que tinha na mão vertia acidentalmente, encharcando o tecido que lhe cobria o peito. O que está a fazer? Carlos envolveu-lhe rapidamente o pescoço com os braços para se equilibrar, murmurando, derramou tudo. Desculpa, querido. O Marcos carregou-o para o banheiro. Desculpou-se, com os olhos a brilhar de desejo. Vou lavar o bebê agora mesmo. A névoa que subia da casa de banho borrava as suas figuras sobrepostas e oscilantes. Os gemidos inconscientes de Carlos eram abafados pelo zumbido do chuveiro. Estava prestes a adormecer, revirando-se na cama. O Carlos pensou, vou ter de perguntar ao Marcos amanhã. O que é que ele quis dizer com isso?